Se fosse um brasileiro que estivesse agora na seleção brasileira, vocês tinham arrebentado com ele, a grande maioria da imprensa que está aí hoje criticando o Ancelotti. Se fosse um brasileiro, vocês tinham arrebentado com o treinador brasileiro e acabado com eles. Vocês esquecem disso? O Brasil, para mim, tem obrigação de fazer uma grande partida contra o Haiti. Tem obrigação de jogar bem contra o Haiti. Você olha o Haiti, ele tem um time montado. Você olha o Brasil não tem um time montado. O time, não é individualidade, o time do Haiti, time. Você olha o Haiti, ele tem um time, ele tá montado. Você sabe o que ele quer fazer e tal. O Brasil não sabe. Esses meninos são protagonistas nos seus clubes, esses meninos chamam a responsabilidade nos seus clubes e nós gostaríamos que eles fizessem isso na seleção brasileira também. Acho que a seleção brasileira não tem um time, não tem uma cara, não tem uma identidade. Então por isso que vai passar dificuldade na Copa do Mundo. Manos, a mídia tá revoltada com o Ancelotti pela questão do Endrick, a batata dele tá assando, a seleção tá sendo fortemente criticada, principalmente porque seleções menores estrearam e apresentaram um futebol aí minimamente organizado, coisa que o Brasil não apresentou. Falta identidade, padrão de jogo, jogadores renomados aí que não estão jogando bem. Vamos dar uma conferida aqui porque a mídia tá batendo pesado dessa vez. Endrick virou a bola da vez. Parece que se o Endrick entrar na seleção brasileira, tudo se encaixará, o Brasil virará um time espetacular, será o grande favorito para a Copa do Mundo e todos os males acabarão. Calma. O Endrick é bom jogador, tem demonstrado que pode ter uma oportunidade muito na melhor seleção, que o Igor, né? Mas para o Carlo Ancelotti, que parece que conhece um pouquinho de futebol, ele ainda não está pronto e ele tem colocado o Endrick meio que como uma opção ao Vini Júnior, que foi um dos destaques do time na primeira partida desta Copa do Mundo. É claro que o Endrick pode entrar, mas quando fica essa coisa de salvador da pátria, a coisa vai ficar muito complicada. Os problemas do Brasil, da seleção brasileira, vão muito além do Endrick. O time do Brasil, ou melhor, ou a seleção brasileira não chega a ser um time. Ela não tem coordenação de meio campo. A bola não chega no ataque. Então muita gente está dizendo, o Igor Thiago não fez nada. A bola não chegou no Igor Thiago. Ele até perdeu uma chance, né, numa bola cruzada, mas chegou muito pouco. Então fica muito difícil. O Brasil precisa ter mais a bola, precisa ser uma equipe que se impõe, e isso você não consegue colocando mais um atacante. Você consegue povoando melhor o meio campo, tendo mais tempo de pote de bola, exatamente aquilo que o Marrocos fez nos primeiros 20 minutos quando colocou a seleção brasileira no bolso. Então não basta trocar o Endrick. Agora, se quiserem colocar o garoto como um herói, aquele que vai salvar tudo, muito bem. E aí, para o Endrick pode ser até interessante então entrar, porque se o Brasil perder a Copa, onde você está vendo, se o Endrick tivesse entrado, a coisa seria diferente. E não seria. Mas para ele, né, sobra alguma coisa de herói. Muita gente criticando o Haiti, ele tem que entrar, Ancelotti, dando pancada no Ancelotti, que isso, que aquilo outro. Mas vocês quiseram trocar. Vocês disseram que o treinador brasileiro está tudo ultrapassado, que não tem condições de ser técnico da seleção, mas queriam um treinador europeu, ele é um excelente treinador, e nós estamos com dificuldade que qualquer treinador ia enfrentar. Só que vocês não queriam um brasileiro. Se fosse um brasileiro que estivesse agora na seleção brasileira, vocês tinham arrebentado com ele, a grande maioria da imprensa que está aí hoje criticando o Ancelotti. Se fosse um brasileiro, vocês tinham arrebentado com o treinador brasileiro e acabado com eles. Vocês esquecem disso? Talvez a gente teria um time mais competitivo, né? Então, rapaziada, prestem atenção, nós vamos sofrer, né, por causa disso não, porque nós não temos uma seleção que vocês imaginam que tem. Por isso que o Neymar vai fazer muita falta, tem que voltar o Neymar correndo, para que o Endrick possa entrar no jogo, e ter alguém que chame a responsabilidade que não seja o Endrick se entrar solto e poder botar o potencial para fora. É isso, agora dá uma pancada no Ancelotti dizendo que é isso, aquilo, não tem nada a ver, ele é muito bom, mas vai ter dificuldade que qualquer um brasileiro ou qualquer outra nacionalidade teria. O Endrick. Para mim, o Endrick tinha que ser... Dos que estão aí no momento, ele tem um retrospecto bom em seleção, ele é um jogador que corre atrás da dificuldade, ele supera isso dentro do campo, e é um jogador decisivo, é um jogador que, sabe, está sempre atento no erro do adversário, está sempre atento no que ele tem que fazer ali. Então eu não vejo nenhum jogador ali com a característica e com personalidade igual a um Endrick para correr atrás de uma dificuldade. Por que o Brasil hoje tem tanta dificuldade? A gente tem jogadores que amarelam na hora da decisão nesse grupo daqui?
A palavra amarela talvez não seria a palavra justa, talvez seria não assumir uma responsabilidade protagonista. Porque esses meninos são protagonistas nos seus clubes, esses meninos chamam a responsabilidade nos seus clubes, e nós gostaríamos que eles fizessem isso na seleção brasileira também. Por que nós falamos isso? Porque eles têm capacidade para fazer isso. Eles são bons. A nossa seleção é muito boa, esses meninos que estão lá são meninos bons, são os meninos que são destaque nos seus clubes. Nós tivemos aí o melhor do mundo, o segundo melhor do mundo, nós tivemos jogadores que foram artilheiros nos seus clubes, jogando em grandes clubes na Europa. São jogadores que realmente assumem essa responsabilidade e tem que assumir essa responsabilidade de protagonista dentro da seleção brasileira também, mas dividir a responsabilidade de protagonismo da seleção brasileira. Eu costumo falar, a seleção brasileira é uma divisão de responsabilidades. Se você dividir essa responsabilidade por grupo, cada um assumindo um pouco, eu tenho certeza que o Brasil vai ter isso. Então eu acho que só está faltando um pouco mais, é isso mesmo. É saber da sua responsabilidade e assumir. Falar, olha, mister, deixa comigo que eu vou resolver isso para você. Eu acho que só está faltando isso. Uma derrota para a Escócia por 1-0 não mostra qual é o valor real da seleção do Haiti, né? Porque a Escócia é também uma seleção de participação Duas em Copa. balelas, né? Nunca foi para uma Copa do Mundo com aquele papel, aquela força de vai surpreender, pode chegar numa semifinal. Não, a Escócia é uma equipe dura de se jogar contra, porque o futebol escocês joga um futebol mais duro na marcação, mais do corpo a corpo, chega mais junto, né? São jogadores mais altos, mais fortes, mas com pouca técnica. Melhorou com o passar dos anos, mas ainda continua uma seleção tecnicamente bem abaixo do que é o Brasil, por exemplo. Então, o Brasil, para mim, tem obrigação de fazer uma grande partida contra o Haiti. Tem obrigação de jogar bem contra o Haiti. 4-0 pra cima. E vencer, que eu tô dizendo assim, ele pode até vencer por 1-0, mas massacrando o Haiti, dominando, se impondo. É esse o papel do segundo jogo contra o Haiti. Não dá para pensar em outra coisa a não ser uma imposição da seleção brasileira contra o Haiti. Se ela não se impor contra o Haiti, ela vai se impor contra quem na Copa do Mundo? Eu faria o seguinte, o Luiz Henrique entrou muito bem no jogo e abrindo muito o jogo para direita. O Paquetá não conseguiu fazer isso, nem o Rafinha conseguiu fazer isso pela direita, de abrir o jogo, que nem o Vinícius faz pelo outro lado. Cara, isso descongestiona muito o meio do campo. Exatamente. E dá, se o Brasil tem mais espaço, é melhor pra gente, em qualquer circunstância. Eu acho que essa pequena mudança, eu acho que ele pode fazer. O resto, eu acho que não vai mudar nada, não vai... vai dar confiança para os que iniciaram e tal. Descontar aí o nervosismo de estreia. E eu acho que ele vai manter. Mas de fato, assim, é uma situação delicada. Vai ter que evoluir muito. E o pior, o Haiti mostrou qualidade. Pouco tempo, né, para evoluir tanto assim. Acho que o Brasil vai descer e tal, talvez até goleie, mas o adversário mostrou que não é uma galinha morta, é um time mais frágil, mas que pode encher o saco, né? Pode tornar as coisas difíceis, ainda mais para quem vem de uma atuação ruim e precisando se reafirmar ou se firmar, que é o caso da seleção brasileira. Pausa na gravação, assisti o jogo da Espanha ali com Cabo Verde. Aquela nova, tem uma frase nova, aliás, não tem mais bobo no futebol. Já ouviu essa frase? É isso é pra gente refletir, porque às vezes a gente critica a nossa seleção brasileira, né, que jogou contra uma seleção muito boa, que é a seleção de Marrocos, cara. Diferentemente da Espanha, num 0-0 ali, ó. Goleiro do Cabo Verde, o protagonista, não poderia ser diferente, né, jogando contra a seleção da Espanha. Então, assim, calma, gente, calma, a Copa do Mundo só está começando. Ou você achou que a Espanha, ou você também não achou que a Espanha 4-0, 5-0, num grupo que tem o Uruguai, por exemplo. É fato. É isso, então vamos com calma, pai. Vamos relaxar, a Copa do Mundo só tá começando. É nóis, pai. É Espanha, hein? E olha que eu torço pra Espanha, hein, pai. Né? Joguei na Espanha há muito tempo. Mas um jogo defensivamente muito bom, goleiro se destacando, emocionado ali, porque a Copa do Mundo também é isso, né? A Copa do Mundo também é emoção. Então parabéns pra vocês. Que disciplina tática, que entrega. A Copa do Mundo, eu sempre falei, é o algo a mais, é um carrinho a mais, é um sprint a mais, é uma chegada a mais, tudo a mais de qualquer outro campeonato. Então calma, gente,
O Brasil empatou contra Marrocos, que é uma grande seleção. E aí, ó, a Espanha com quem que empatou no 0-0. É, filho, Copa do Mundo, amigo. Eu também não gostei muito do que eu vi na seleção. Acho que a seleção brasileira não tem um time, não tem uma cara, não tem uma identidade. Então por isso que vai passar dificuldade na Copa do Mundo, né? Nós já falamos exaustivamente aqui que as 3 seleções estão na frente do Brasil, né? O Brasil está no mesmo nível, e olhe lá, hein? De Portugal, Alemanha e Inglaterra. Portugal, mano. Que, o Brasil, tá aqui, o problema do Brasil são vários. Tá aqui. Esses vários Tá problemas, eles podem prejudicar a seleção brasileira. Todos os jogadores com Nike e Adidas. Nossa. O único que não tem esse patrocínio, quem é na seleção? O Endrick, que tem New Balance. E aí... E o Neymar, né? E o Neymar. Então, mas... Será que esse é o motivo pro cara não jogar, mano? A Nike é a patrocinadora da seleção brasileira. A Adidas é a parceira da FIFA. E a New Balance é o quê? Então, de repente, isso que tá acontecendo com o Endrick não pode ser uma parada de patrocinador? Acho que não, mano. É muita viagem isso, velho. Mano, isso aqui ilustra muito o atual momento da seleção, né, cara? Rafinha não acerta uma, Paquetá perdidaço. O Neymar só olhando. O Ancelotti, esse cara é foda. E o Endrick preso, mano. Realmente, mano, se parar pra pensar, isso aqui ilustra o que foi esse primeiro jogo aí contra o Marrocos, né? Posso jogar 1 minuto? Esse cara é foda. É sério? Posso jogar 1 minuto? Essa foi muito boa, velho. Bom, uma coisa que fica clara é que a principal crítica da imprensa não é sobre o resultado em si. O que tá incomodando muita gente é que o Brasil não parece um time. Não tem uma ideia muito clara e, tipo, em determinados momentos, parece que vai depender apenas de lampejos de jogadores como o Vini Júnior, por exemplo. E essa talvez seja a crítica mais pesada que está sendo feita no trabalho do Ancelotti, que já completou 1 ano à frente da seleção brasileira. Porque quando você olha para outras seleções, algumas até com menos talento, menos material humano do que a seleção brasileira, né? Você até consegue enxergar uma ideia de jogo, um time definido. Essas equipes têm um padrão, elas têm organização. Já no Brasil, depois de 1 ano de um técnico de ponta, a gente não consegue enxergar isso. É por isso que a mídia tá batendo pesada no Ancelotti, que ganha aí uma fortuna por mês para chegar na Copa e não apresentar nenhuma evolução desde quando ele assumiu. Na verdade, não tem nenhum time definido ainda. E claro que é diferente você treinar um time de futebol para uma seleção. É bem menos tempo com os jogadores, menos tempo para você montar um padrão de jogo, conhecer os atletas, enfim. E chegar numa Copa do Mundo depois de 1 ano de trabalho, sem uma equipe, sem um padrão de jogo. E a grande dúvida que fica no ar é a seguinte: será que o Ancelotti vai conseguir transformar esse time em uma equipe competitiva durante a competição? A gente só vai saber essa resposta nos próximos jogos. Se assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um grande abraço.